Saudações a todos que assistem a esse vídeo. No vídeo que agora se inicia, vou tratar de um texto manifesto escrito em conjunto no dia 7 de julho de 2012 por um proeminente grupo internacional de neurocientistas após uma conferência sobre consciência animal na Universidade de Cambridge, Inglaterra. Eu primo por uma linguagem técnica, pela ausência de atalhos em termos de comunicação e de informações, e por algumas repetições que se justificam em minhas convicções didático-pedagógicas. Eu espero que todos esses fatores não constituam motivos para afastar o público que, mesmo fora dos muros universitários, nutre interesse pelo tema da consciência. Após essa introdução sobre a natureza do vídeo, e antes de tratar do texto manifesto que justifica minha presença aqui hoje, procederei a uma breve contextualização de alguns episódios que estão por trás, ou pelo menos correlacionados, com a conferência que motivou a produção desse texto manifesto. A conferência que deu origem ao texto manifesto foi promovida pelo neurocientista canadense Philip Lowe, que ficou muito conhecido pelo projeto que desenvolveu em parceria com Stephen Hawking. Hawking, como sabemos, era portador de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que progressivamente paralisa todos os movimentos de seus portadores. O projeto do Philip Lowe consistia em evitar que o Stephen Hawking, cuja atividade mental sempre esteve intacta e cuja produtividade intelectual também sempre esteve salvaguardada, ficasse impossibilitado de se comunicar. Lowe desenvolveu uma tecnologia, a qual ele batizou de iBrain, e cuja finalidade era de substituir o movimento das bochechas de Hawking, já que esse movimento também seria perdido, por um comando cerebral. Desse modo, poder-se-ia salvaguardar o sistema de comunicação de Hawking, quando a sua paralisação atingisse as bochechas. Essa tecnologia permitiu a criação de um banco de dados a partir da gravação que Lowe fez de ondas cerebrais de Hawking e de um treinamento mental que solicitou a Hawking, o qual consiste em emitir comandos cerebrais correlacionados com o movimento de membros. Por meio da gravação das ondas cerebrais emitidas por Hawking, ao imaginar o movimento de seus membros, Lowe poderia fazer uma correlação precisa entre ondas cerebrais e comandos relacionados ao movimento dos membros. Depois de 2 encontros no ano de 2011 para gravar a atividade cerebral de Hawking, e após a associação dos dados obtidos com o algoritmo computacional, Lowe conseguiu detectar os padrões responsáveis pelos comandos de mover os braços. Uma possível consequência dessa pesquisa é a de beneficiar pacientes neuropatas, a exemplo dos portadores de Parkinson. Os resultados dessa pesquisa foram apresentados no dia 7 de julho de 2012, dia em que o texto manifesto sobre o qual falarei nesse vídeo foi escrito. Esse é, em linhas muito gerais, o contexto da conferência promovida por Philip Lowe na Universidade de Cambridge e que contou com a presença ilustre, na qualidade de ouvinte, do próprio Stephen Hawking. A conferência homenageou o biólogo molecular e neurocientista britânico Francis Crick, conhecido tanto por ser um dos descobridores da estrutura da molécula de DNA, em 1953, quanto por ter sido agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, em 1962. A conferência foi intitulada Francis Crick Memorial Conference on Consciousness in Human and Non-Human Animals. Traduzindo, Memorial Francis Crick, Conferência Memorial Francis Crick sobre a consciência em animais humanos e não humanos. Essa atividade foi presencialmente realizada no Churchill College, em Cambridge. O texto manifesto foi assim nomeado: Declaração de Cambridge sobre a Consciência Animal. A finalidade geral do texto era de afirmar a existência de evidências suficientes para postular que alguns mamíferos, aves e até moluscos também possuem as faculdades neurológicas que subsidiam a produção de diversos níveis de atividade mental consciente, ou seja, de diversos estratos da consciência. A consciência é, sem dúvida, um dos problemas teóricos mais perseguidos por filósofos, psicólogos e pelas mais diversas neurociências. Essas últimas ciências, as chamadas neurociências, têm se dedicado há várias décadas a delinear a estrutura neurológica que está por trás da produção da nossa atividade mental consciente. As neurociências, sabemos, é um termo genérico que envolve não apenas as ciências do cérebro de animais humanos,
mas também algumas ciências dedicadas ao cérebro, direta ou indiretamente, de animais não humanos, e, além dessas, algumas ciências que se dedicam a análises comparadas entre cérebros de animais humanos e cérebros de animais não humanos, a exemplo da neurobiologia, neuropaleontologia, ou mesmo da neurofisiologia e da neuroanatomia comparadas. Da investigação das estruturas neurológicas associadas com a produção de atividade mental em animais humanos e não humanos, podemos fazer com segurança a ilação de que é completamente equivocada e teoricamente injustificável a compreensão de que o homem é a única espécie animal racional. Quero dizer com isso que, ao longo dos últimos anos, muitas são as pesquisas das neurociências recém-mencionadas que, de uma forma ou de outra, têm sustentado a compreensão de que alguns animais não humanos são dotados de algum nível de atividade mental consciente. Não me refiro apenas a mamíferos mais avançados, como os macacos e golfinhos, e tampouco a cachorros e gatos, também mais evoluídos. Refiro-me também a polvos e até mesmo a algumas espécies de pássaros. Sobre isso, o Christoph Koch, que é um dos editores da Carta Manifesto escrito por Low e neurocientista do Allen Institute for Brain Science, centro de pesquisas médicas sem fins lucrativos, baseado em Seattle, nos Estados Unidos, afirma, cito, o que de mais surpreendente veio à tona nas recentes investigações é que a consciência pode ser muito mais amplamente compartilhada entre todos os filhos da natureza do que a maioria de nós poderia pensar. Fim de citação. Essas pesquisas não têm um impacto meramente teórico. Elas devem nos motivar, se nós somos intelectualmente honestos, às seguintes problematizações. Primeiro, até que ponto se justifica a ideia de que nós somos superiores a outros animais a ponto de escravizá-los e usá-los para entretenimento, vestuário, testes em indústrias e pesquisas, ou mesmo para fins de abate e de extração de pelos, ovos, leite, etc. Como podemos ser veganos e ao mesmo tempo termos animais de estimação que, a exemplo dos carnívoros, cães e gatos, só para me referir aos mais populosos animais de estimação, não podem ser veganos? Eu confesso ter uma empatia imensa com a ideologia vegana, embora eu mesmo não seja ou ainda não seja. E também confesso que não devo tratar academicamente desse assunto, já que, respeitando as especificidades acadêmicas, os teóricos da ética são os pesquisadores e filósofos que realmente possuem material para levar adiante essa discussão. Tá? Dado tudo que nós temos hoje sobre suplementação animal, pelo menos em termos de alimentação, essa não é uma discussão que depende exclusivamente de médicos, veterinários, etc. Não. Essa é uma discussão que conta, sobretudo, com os eticistas, os filósofos da ética. Eles têm muito a dizer também sobre o assunto, assim como nutricionistas, né? O texto manifesto sobre o qual estou falando foi escrito no dia 7 de julho de 2012 por Philip Low e foi editado por um proeminente grupo internacional de neurocientistas, neurofarmacologistas, neurofisiologistas, neuroanatomistas e neurocientistas computacionais cognitivos, oriundos de instituições do porte do MIT, Harvard, Princeton e o Instituto Max Planck. Dentre esses, neurocientistas da estirpe de Jacques Panksepp, Diana Rice, David Edelman, Bruno van Swideren, o próprio Philip Low e Christoph Koch. O texto foi publicamente declamado por Low, David Edelman e Christoph Koch e assinado por 25 pesquisadores de grande prestígio internacional. A conferência, que foi marcada pela reavaliação dos substratos neurológicos da experiência consciente e comportamentos relacionados em animais humanos e não humanos, foi também marcada pela afirmação da existência de evidências suficientes para dizer que alguns mamíferos, aves e até moluscos também possuem as faculdades neurológicas que estão por trás da produção da consciência. Os cientistas se basearam em estudos conduzidos ao longo das últimas décadas, alguns ainda em curso. Em comum entre a maior parte desses estudos é a consideração de que a consciência não é processada em regiões exclusivas ao cérebro humano. Ou seja, a produção da consciência ela não está encarcerada no neocórtex.
A revista Galileu, e o link está na descrição desse vídeo, em uma bela reportagem dossiê, com texto de Rafael Tonon e ilustração de Carlo Giovanni, resume bem a significação dessas pesquisas, desse encontro e, sobretudo, dessa declaração. Cito um trecho. Até pouco tempo, acreditava-se que a consciência era gerada em áreas como o neocórtex, região mais recente do cérebro desenvolvida em humanos, e córtex. Apesar de estar presente no cérebro de todos os vertebrados, nos humanos o córtex possui um volume maior de neurônios e está ligado a funções complexas como atenção, memória e percepção. Por isso, supunha-se que a consciência poderia ser gerada ali e somente em humanos. Mas estudos de neurocientistas renomados, além de Koch, Philip Noll, da Universidade Stanford e do MIT, e David Edelman, da Universidade da Califórnia do Sul, mostraram que a consciência seria gerada em um processo em rede, envolvendo não apenas uma parte do cérebro, mas várias delas, também presentes nos animais não humanos. As revelações levaram à tese de que os bichos também poderiam ser seres conscientes, o que os pesquisadores vêm provando até com seus animais de estimação. Mais detalhes sobre alguns dos experimentos que conduziram esses cientistas a afirmar a consciência em animais não humanos são encontrados nessa reportagem. Interessa-me, nesse momento, citar um outro trecho dessa reportagem. Pesquisas assim, ainda que incipientes, levaram a crer que a ciência pode endossar o direito dos animais, causa há muito já defendida por ambientalistas e ativistas. A verdade é que sempre foi mais conveniente afirmar que os animais não humanos não têm consciência. Agora, com novas evidências científicas, a sociedade vai ter que enfrentar a questão, sustenta Low. A afirmativa encontra controvérsias, é verdade. Como afirma a pesquisadora do comportamento animal da Universidade de Oxford, Marian Stampin Dawkins, basear todo o argumento do bem-estar animal em algo tão nebuloso como a consciência não parece ser uma boa ideia. Essa controvérsia, eu ressalto aqui, ela é uma controvérsia que vai ao encontro da ideia dos direitos animais e não de encontro. Provavelmente, a pesquisadora Dawkins quer dizer que nós devemos assegurar o direito dos animais em critérios mais amplos do que meramente a consciência. Devemos considerar também aquela dimensão considerada por Peter Singer, a senciência, a capacidade ou habilidade ou a condição que os animais não humanos têm de sentir dor e a característica demonstrada comportamentalmente de que eles desejam continuar vivendo. Ou seja, independentemente de serem conscientes ou não, os animais já deveriam ser respeitados. Como já disse o filósofo e jurista britânico Jeremy Bentham, um dos precursores da discussão sobre o direito dos animais não humanos, a questão não é se eles podem raciocinar ou não, se podem falar ou não, mas sim se eles podem sofrer. No que diz respeito à luta pelos direitos dos animais, destaca-se o filósofo Peter Singer, que foi citado e entrevistado nessa reportagem dossiê da Galileu. Singer é autor da afirmação de que estamos na era da conscientização animal. Como afirma a reportagem dossiê da Galileu, Peter Singer é conhecido pela tese de que mais importante do que estudar a consciência dos animais é zelar pelo bem-estar deles. Essa é uma afirmação que é típica de um filósofo comprometido com a significação prática da filosofia. Não basta nós sabermos se animais são dotados ou não de consciência. Nós temos que zelar pelo bem-estar deles. Singer é professor da Cátedra de Bioética da Universidade de Princeton, muito conhecido e também muito atacado, endemonizado mundo afora, por propor enfaticamente uma regulamentação universal capaz de prezar pelos direitos dos animais, de forma a garantir o fim dos maus-tratos e o fim do sofrimento imposto a animais, cuja estrutura mental seja marcada pela evitação da dor e do sofrimento. Singer é um militante de respeito sobre o assunto, mas também sobre ajudas humanitárias. Recomendo que pesquisem sobre as ajudas humanitárias que Singer promove na internet, que qualquer um pode ajudar. E é um dos principais e mais respeitados filósofos do mundo dedicado à pesquisa em ética animal. Singer ofereceu uma entrevista por telefone à revista Galileu, a qual irei ler. A Galileu pergunta: como o senhor vê os avanços conquistados em Cambridge, se referindo à declaração da consciência animal,
E o Singer respondeu: eu apoio totalmente a Declaração de Cambridge, mas ainda não sei que alcance ela de fato terá na forma como tratamos os animais. Já faz um ano, isso em 2013, que assinaram o documento, mas ainda não estamos discutindo abertamente suas implicações filosóficas e científicas. Ou seja, não acho que essa declaração teve uma real influência sobre a sociedade, apesar de eu concordar que ela foi um marco para discutirmos os direitos dos animais, uma vez que trouxe um aval científico para a questão como um consenso. Não existe mais como duvidar que polvos, porcos, gatos e cachorros sejam seres conscientes. E a Galileu perguntou novamente: de que forma esse consenso entre os cientistas influencia a questão do bem-estar animal? E o Singer respondeu: os principais avanços recentes foram no uso de animais em pesquisas científicas e na forma como os confinamos. Desde 2009, a União Europeia reconheceu que estava errado pensar em animais como propriedades e deu-lhes o estatuto jurídico de seres sencientes, que são seres capazes de sofrer ou sentir prazer ou felicidade. Isso abriu a porta para desafios judiciais contra o confinamento e maltratos de animais. Alguns estados americanos evoluíram nessa mesma questão. Hoje, as discussões regulamentares querem interferir para definir legalmente o tamanho mínimo das gaiolas em que as galinhas poedeiras são confinadas, até a proibição de testes com chimpanzés, por exemplo. Há sinais de progresso, mas ainda carecemos de uma legislação universal sobre os animais, o que deve levar muitos anos para se concretizar. A Galileu perguntou: como os estudos sobre o bem-estar animal podem evoluir? E o Singer respondeu: os animais são muito distintos. A ciência pode ajudar a encontrar respostas em pesquisas específicas sobre cada espécie, buscando evidências concretas do que exatamente esses animais precisam para ter uma boa vida e quais as melhores condições que eles precisam para tê-las. Os estudos de comportamento animal podem ser decisivos para entender como devemos tratá-los, não violar seus instintos, nem submetê-los a situação de estresse, por exemplo. A Galileu pergunta: do ponto de vista moral, como acha que a sociedade vai reagir a esses estudos? E o Singer respondeu: cada vez mais o que vai pautar as nossas relações com os animais é a transparência. Vivemos uma era de conscientização. De onde vem a carne que comemos? Sob quais condições elas são produzidas? Os cosméticos que compramos foram testados em animais? Essas preocupações vão crescer exponencialmente na nossa sociedade, que será, Singer acredita, cada vez mais intolerante aos maus-tratos. Produtores terão que investir em câmeras em suas fazendas para mostrar aos consumidores que seguem os preceitos de bem-estar animal. E Galileu pergunta, a última pergunta que ela fez ao Peter Singer: e como isso pode mudar os nossos hábitos? E o Singer respondeu: a conscientização sobre os direitos dos animais vai se tornar algo muito mais corriqueiro, o que fará com que muitas pessoas diminuam ou até deixem de comer carne. O consumo de cosméticos, couro e até a compra de animais de estimação também deve sofrer mudanças. Ainda é cedo para prever, mas vamos mudar nossa forma de se relacionar com eles. A revista Veja também apresenta uma interessante reportagem sobre o assunto, incluindo uma entrevista com o neurocientista canadense Philip Lowe, o autor e promotor da Declaração de Cambridge sobre consciência animal. Eis o que diz a reportagem. O neurocientista canadense Philip Lowe ganhou destaque no noticiário científico depois de apresentar um projeto em parceria com o físico Stephen Hawking, de 70 anos, na época de 2013. Lowe quer ajudar Hawking, que está completamente paralisado há 40 anos por causa da doença degenerativa, a se comunicar com a mente. Os resultados da pesquisa foram apresentados no último sábado, dia 7 de julho de 2012, em uma conferência em Cambridge. Contudo, o principal objetivo do encontro era outro. Nele, neurocientistas de todo o mundo assinaram um manifesto afirmando que todos os mamíferos, aves e outras criaturas, incluindo os polvos, têm consciência. E Stephen Hawking estava presente no jantar de assinatura do manifesto como convidado de honra. Lowe é pesquisador da Universidade de Stanford e do MIT, Massachusetts Institute of Technology, ambos nos Estados Unidos. Ele e mais 25 pesquisadores entendem que as estruturas cerebrais que produzem a consciência em humanos também existem nos animais, não humanos. Lowe disse:
As áreas do cérebro que nos distinguem de outros animais não são as que produzem a consciência. Essa foi a afirmação, uma das afirmações de Low, que concedeu uma entrevista ao site da Veja, que eu vou agora transmitir na íntegra para vocês. A Veja pergunta: estudos sobre o comportamento animal já afirmam que vários animais produzem certo grau de consciência. O que a neurociência diz a respeito? Low responde: descobrimos que as estruturas que nos distinguem de outros animais, como o córtex cerebral, não são responsáveis pela manifestação da consciência. Resumidamente, se o restante do cérebro é responsável pela consciência e essas estruturas são semelhantes em animais humanos e outros animais, como mamíferos e pássaros, concluímos que esses animais também possuem consciência. A Veja pergunta: quais animais têm consciência? E o Low responde: sabemos que todos os mamíferos, todos os pássaros e muitas outras criaturas, como o polvo, possuem as estruturas nervosas que produzem a consciência. Isso quer dizer que esses animais sofrem. É uma verdade inconveniente. Sempre foi mais fácil afirmar que animais não têm consciência. Agora temos um grupo de neurocientistas respeitados que estudam o fenômeno da consciência, o comportamento dos animais, a rede neural, a anatomia e a genética do cérebro. Não é mais possível dizer que não sabíamos. Veja a pergunta: é possível medir a similaridade entre a consciência de mamíferos e pássaros e a dos seres humanos? Low responde, muito honestamente, diga-se de passagem: isso foi deixado em aberto pelo manifesto. Não temos uma métrica dada a natureza da nossa abordagem. Sabemos que há diferentes tipos de consciência. Ressalto sobre isso, Leonardo, que uma abordagem sobre diferentes tipos de consciência, nós podemos encontrar uma leitura inicial no livro A Redescoberta da Mente, de John Searle, de 1992. Low continua: podemos dizer, contudo, que a habilidade de sentir dor e prazer em mamíferos e seres humanos é muito semelhante. Veja a pergunta: que tipo de comportamento animal dá suporte à ideia que eles têm consciência? Low responde: quando um cachorro está com medo, sentindo dor ou feliz em ver seu dono, são ativadas em seu cérebro estruturas semelhantes às que são ativadas em humanos, quando demonstramos medo, dor e prazer. Um comportamento muito importante é o autorreconhecimento no espelho. Dentre os animais que conseguem fazer isso, além dos seres humanos, estão os golfinhos, chimpanzés, bonobos, cães e uma espécie de pássaro chamada pica-pica. Veja a pergunta: quais benefícios poderiam surgir a partir do entendimento da consciência em animais? E o Low responde: há um pouco de ironia nisso. Gastamos muito dinheiro tentando encontrar vida inteligente fora do planeta, enquanto estamos cercados de inteligência consciente aqui no planeta. Se considerarmos que um polvo que tem 500 milhões de neurônios, enquanto os humanos têm 100 bilhões, conseguem produzir consciência, estamos muito mais próximos de produzir uma consciência sintética do que pensávamos. É muito mais fácil produzir um modelo com 500 milhões de neurônios do que com 100 bilhões. Ou seja, fazer esses modelos sintéticos poderá ser mais fácil agora. Veja a pergunta: qual é a ambição do manifesto? E Low responde: os neurocientistas se tornaram militantes. Low responde: os neurocientistas se tornaram militantes do movimento sobre o direito dos animais? É uma questão delicada. Nosso papel como cientistas não é dizer o que a sociedade deve fazer, mas tornar público o que enxergamos. A sociedade agora tem uma discussão sobre o que está acontecendo e poderá decidir formular novas leis, realizar mais pesquisas para entender a consciência dos animais ou protegê-los de alguma forma. Nosso papel é reportar os dados. Veja a pergunta: as conclusões do manifesto tiveram algum impacto sobre o seu comportamento? Low responde: acho que vou virar vegano. É impossível não se sensibilizar com essa nova percepção sobre os animais, em especial sobre a sua experiência do sofrimento. Será difícil, adoro queijo. Veja a pergunta: o que pode mudar com o impacto dessa descoberta? E o Low responde: os dados são perturbadores, mas muito importantes. No longo prazo, penso que a sociedade dependerá menos de animais. Será melhor para todos. Deixe-me dar um exemplo. O mundo gasta 20 bilhões de dólares por ano, matando 100 milhões de vertebrados em pesquisas médicas.
A probabilidade de um remédio advindo desse estudo ser testado em humanos, apenas teste, pode ser que nem funcione, é de 6%. É uma péssima contabilidade. Um primeiro passo é desenvolver abordagens não invasivas. Não acho ser necessário tirar vidas para estudar a vida. Penso que precisamos apelar para a nossa própria engenhosidade e desenvolver melhores tecnologias para respeitar a vida dos animais. Temos que colocar a tecnologia em uma posição em que ela sirva nossos ideais, ao invés de competir com eles. David Edelman, que é um dos editores e signatários do manifesto, ofereceu à revista Ciência Hoje, o link para o acesso ao site também está presente na descrição desse vídeo, uma entrevista também excepcional sobre a consciência e sobre consciência em humanos e não humanos. Nessa entrevista, o Edelman aborda os conceitos que fundamentam o manifesto, a intenção que motivou a publicação e o temor de alguns cientistas em terem suas palavras distorcidas ou mal compreendidas pelo público. Eis o teor da entrevista. A ciência hoje pergunta: o que o senhor chama de consciência? E o Edelman responde: o que chamo de consciência, que não é necessariamente como os outros pesquisadores nesse campo definem o termo, é a ideia de uma cena integrada. Recebemos uma variedade de informações sensoriais, por exemplo, na visão, temos contraste, cor, forma, ângulos, mas não interpretamos esses dados como entidades separadas, vemos a cena toda de forma integrada. A consciência consiste na capacidade de perceber esse cenário integrado e mantê-lo em sua memória. Acredito que já se pode afirmar que essa habilidade existe em vários animais além dos humanos, bem mais do que suspeitávamos. A ciência hoje pergunta: a consciência consiste na capacidade de perceber um cenário integrado e mantê-lo em sua memória? E o Edelman responde: no entanto, faço uma distinção entre essa forma basal de consciência e uma mais avançada, que Edelman chama de consciência de si mesmo. E o Edelman entende a consciência de si mesmo como a capacidade de se imaginar naquela cena, seja no passado ou no futuro. Curiosamente, há animais que parecem ter essa segunda forma, como o papagaio cinzento. A neurocientista norte-americana Irene Pepperberg realizou um trabalho extenso com o papagaio dessa espécie, o famoso Alex, e ele exibia sinais que de fato tinha consciência de si. Esse parece ser o caso de alguns primatas em certas circunstâncias, mas acho que limitar o conceito de consciência a essa segunda forma pode ser uma armadilha, e o Leonardo diz uma armadilha filosófica, em que muitos de meus colegas podem cair. A ciência hoje pergunta: então, na declaração, o senhor e seus colegas estão afirmando que alguns animais podem ter consciência, mas não necessariamente terem consciência de si próprios? E o Edelman responde: essa é a minha posição, mas tenho que ser cuidadoso. Fui um dos signatários, mas Philip Lowe que patrocinou essa conferência e publicou o manifesto. Concordo com tudo o que está dito ali, mas não creio que o texto seja limitante e não posso falar por todos os outros signatários. Na minha visão, há um número razoável de espécies animais nas quais a consciência existe. Infelizmente, a ciência sobre esse assunto ainda é recente. Ainda não testamos todas as possibilidades amplamente. Por isso, o que eu digo é mais um achismo do que uma afirmação científica. Contudo, estudos realizados com macacos rezos trouxeram muitas evidências indiretas que sugerem que eles são conscientes de si mesmos. Esse parece ser o caso dos primatas, mas, ao nos afastarmos na árvore genética e chegarmos, por exemplo, nos polvos, que é a minha área de pesquisa do Edelman, os dados científicos que podemos usar já são bem mais escassos. Ciência hoje pergunta: como se pode inferir a existência de uma consciência em animais não humanos? E o Edelman responde: podemos usar os homens como um ponto de partida. De fato, muitos dos resultados vêm dos testes com pessoas, que dão respostas verbais sobre o que estão sentindo. Por exemplo, sim, eu tive consciência disso. Ou, não, não percebi isso. Podemos correlacionar isso com atividade cerebral, com comportamento e com anatomia neurológica. Em humanos, essa neuroanatomia é tão específica que podemos dizer que o córtex cerebral é essencial para armazenar o conteúdo da consciência. Contudo, o estado de consciência talvez seja algo que nasce da interação entre o tálamo,
o relé de entrada dos sentidos do nosso cérebro, e o córtex, em uma espécie de via circular. Se nós partimos do pressuposto de que a consciência humana se baseia anatomicamente na presença de um circuito tálamo-cortical, ao lesionarmos essa área, nós podemos simplesmente desligar a consciência. Isso é visto em alguns pacientes em certos tipos de coma, como em um estado vegetativo persistente. Eles têm o núcleo central do tálamo danificado e nunca recuperarão a consciência, embora haja dúvidas se o diagnóstico é falho e se, em alguns casos, os pacientes ainda estejam conscientes. A ciência hoje pergunta: não é um exagero sugerir que humanos, primatas e outros mamíferos têm alguma forma de consciência em comum? E o Edelman responde: o fato é que podemos correlacionar esses dados obtidos com humanos com os conseguidos com os animais não humanos. Isso é fácil de fazer com mamíferos, que têm um tálamo e um córtex que se parecem com o nosso. Assim, não é exagero sugerir que humanos, primatas e outros mamíferos, a exemplo de cães e gatos, têm alguma forma de consciência, baseando-se apenas na anatomia estrutural e funcional do seu cérebro. E aí a ciência hoje pergunta: mas e nos outros animais? E o Edelman responde: as coisas começam a ficar mais complicadas. Nas aves, por exemplo, sabemos agora que há bastante conservação evolutiva na anatomia cerebral em relação à nossa. Achava-se que as áreas do cérebro equivalente ao córtex nesses animais eram estruturas primitivas. Mas os estudos dos últimos 40 anos revelaram que essa região, chamada de páleo, é o córtex das aves. As células que no embrião dos mamíferos dão origem ao córtex são as mesmas que no embrião das aves se transformam no páleo e no hiperpáleo. Logo, o argumento de que as aves possam ter consciência é razoavelmente válido, já que o seu cérebro tem as características estruturais e provavelmente funcionais para a consciência. Bem, depois de falarmos da Declaração de Cambridge, do contexto que está envolvido na Declaração de Cambridge, cito agora na íntegra o conteúdo do texto. Abro citação. Nesse dia 7 de julho de 2012, um proeminente grupo internacional de neurocientistas, neurofarmacologistas, neurofisiologistas, neuroanatomistas e neurocientistas computacionais cognitivos reuniu-se na Universidade de Cambridge para reavaliar os substratos neurobiológicos da experiência consciente e comportamentos relacionados em animais humanos e não humanos. Embora a pesquisa comparativa sobre esse tópico seja naturalmente dificultada pela inabilidade dos animais não humanos e muitas vezes dos animais humanos de comunicar clara e prontamente os seus estados internos, as seguintes observações podem ser afirmadas inequivocadamente. Primeiro, o campo da pesquisa sobre a consciência está evoluindo rapidamente. Inúmeras novas estratégias e técnicas para a pesquisa com animais humanos e não humanos têm se desenvolvido. Consequentemente, mais dados estão se tornando disponíveis, e isso pede uma reavaliação periódica dos preconceitos previamente sustentados nesse campo. Estudos com animais não humanos mostraram que circuitos cerebrais homólogos correlacionados com a experiência e a percepção consciente podem ser seletivamente facilitados e interrompidos para avaliar se eles são necessários de fato para essas experiências. Além disso, em humanos, novas técnicas não invasivas estão prontamente disponíveis para examinar os correlatos da consciência. Segundo, os substratos neurais das emoções não parecem estar confinados às estruturas corticais. De fato, redes neurais subcorticais estimuladas durante estados afetivos em humanos também são criticamente importantes para gerar comportamento e estados emocionais correspondentes, tanto em animais humanos quanto em animais não humanos. Onde quer que se evoque no cérebro comportamentos emocionais instintivos em animais não humanos, muitos dos comportamentos subsequentes são consistentes com estados emocionais conhecidos, incluindo aqueles estados internos que são recompensadores e punitivos. A estimulação cerebral profunda desse sistema em humanos também pode gerar estados afetivos semelhantes.
Sistemas associados ao afeto concentram-se em regiões subcorticais, onde abundam homologias neurais. Animais humanos e não humanos jovens sem neocórtex retêm essas funções mentais cerebrais. Além disso, circuitos neurais que suportam estados comportamental eletrofisiológicos de atenção, sono e tomada de decisão parecem ter surgido evolutivamente ainda na radiação dos invertebrados, sendo evidente em insetos e em moluscos cefalópodes, por exemplo, os polvos. As aves parecem apresentar em seu comportamento, em sua neurofisiologia e em sua neuroanatomia um caso notável de evolução paralela da consciência. Evidências de níveis de consciência quase humanos têm sido demonstradas mais marcadamente em papagaios cinzentos africanos. As redes emocionais e os microcircuitos cognitivos de mamíferos e aves parecem ser muito mais homólogos do que se pensava anteriormente. Além disso, descobriu-se que certas espécies de pássaros exibem padrões neurais de sono semelhantes aos dos mamíferos, incluindo o sono REM e, como foi demonstrado em pássaros mandarins, padrões neurofisiológicos, que se pensava anteriormente que requeriam um neocórtex mamífero. Os pássaros pega-rabuda, em particular, demonstraram exibir semelhanças notáveis com os humanos, com grandes símios, com golfinhos e com elefantes em estudos de auto-reconhecimento no espelho. A respeito dos pássaros pega-rabuda, vou ler uma nota do Instituto Humanitas Unicinos Online, de onde eu extraí a Declaração de Cambridge na íntegra, traduzida para o português. A pega-rabuda ou pega-rabilonga, também conhecido como pica-pica, é uma ave da família Corvidae, da família dos corvos. A pega-rabuda é comum em toda a Europa, Ásia, norte da África e também América do Norte. Em humanos, o efeito de certos alucinógenos parece estar associado a uma ruptura dos processos de feed-forward e feedback corticais. Intervenções farmacológicas em animais não humanos, com componentes que sabidamente afetam o comportamento consciente em humanos, podem levar a perturbações semelhantes no comportamento de animais não humanos. Em humanos, há evidências para sugerir que a percepção está correlacionada com a atividade cortical, o que não exclui possíveis contribuições de processos subcorticais, como na percepção visual. Evidências de que as sensações emocionais de animais humanos e não humanos surgem a partir de redes cerebrais subcorticais homólogas fornecem provas convincentes para uma qualia afetiva primitiva e evolutivamente compartilhada. Sobre a palavra qualia, vou ler também a nota do Instituto Humanitas Unicinos. Qualia, uma palavra latina que é o plural de quali, é o nome que se dá na filosofia da mente para as qualidades subjetivas das experiências mentais, como a experiência pessoal das cores, da sensação de ouvir música, da sensação de sentir odores, da sensação de sentir dores, etc. Alguns filósofos não fazem uma distinção forte entre qualia e consciência. Os qualias são subjetivos e privativos à pessoa individual. Bem, e aí eu, Leonardo, o que extraio disso? A importância dessas evidências, né? Se nós concluirmos que as sensações, se as neurociências concluem que as sensações emocionais de animais humanos e não humanos surgem de redes cerebrais subcorticais homólogas, então nós podemos dizer que nós compartilhamos um qualia afetivo, uma qualia afetiva primitiva que é evolutivamente compartilhada, ou seja, o desespero que nós sentimos ao sentir dor é o mesmo desespero que porcos, cachorros, gatos, talvez aves e o gado sintam também, né? Ou seja, não só sentimos dor, mas sabemos o que é para nós sentir a dor, aquela sensação desagradável qualitativa, que é imensurável, que está para além do sentir dor propriamente dito. Evidências sugerem que nós compartilhamos uma rede primitiva com animais não humanos. E isso é um ponto a favor da necessidade que nos impõe de repensar os direitos dos animais. E aí eles declaram, por fim, o seguinte: a ausência de um neocórtex
não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Ou seja, se nós, os humanos, somos aqueles que possuem o neocórtex, isso não impede que outros organismos experimentem estados afetivos. Evidências convergentes indicam que animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais, ou seja, juntamente com a capacidade de nutrir uma intenção antes de agir para levar aquela intenção à sua plena consecução. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos.